capítulo da Bíblia. Apocalipse 22 é logo o último capítulo da Bíblia. O último capítulo do último livro da Bíblia. Apocalipse 22. Eu também peço aos irmãos que desliguem o ventilador só por um momento, pelo menos na pregação, para poder ouvir melhor a mensagem. Quem achou, diga amém. Amém. É o último capítulo do último livro da Bíblia. É só pegar a última página e está lá. Apocalipse 22. Amém? E vamos todos fechar os olhos e fazer uma oração. Pai querido e Pai amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos neste momento aqui com a Tua palavra aberta, Pai. Em meio a tantos países, Senhor, onde as pessoas só de abrirem a Tua palavra, elas são perseguidas, são mortas, o Senhor nos permite estar aqui com liberdade para falar da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que neste momento venhamos aprender algo da Tua palavra. Que nenhum de nós venhamos ouvir aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos ouvir. Que o Senhor abençoe e que os nossos corações estejam aptos para receber a mensagem do Senhor. Assim por tudo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que aguardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça, ainda que quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouve diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome da graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Eu vou pular logo para o último. A graça de nosso Senhor pro 20. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje, irmãos, é um dia de sábado, né? Um dia especial para a nossa igreja, né? Que guardamos o sábado. E o sábado ele é um dia de trabalho ou de descanso? Dia de descanso. O sábado ele é só uma reflexão
do que vai ser a eternidade. O sábado é um dia onde a gente deixa os labores, os fardos da vida e vem descansar e ficar inteiramente só na presença de Deus e da família. Isso é só uma representação da eternidade, porque a eternidade é um momento onde a gente vai ficar para sempre num descanso eterno com Deus e com todos os irmãos que ali estiverem. E desde já, eu li esse versículo aqui, mas antes de falar sobre a volta de Jesus, quero pedir para alguém que abra lá em Mateus, capítulo 24, do versículo... Mateus 24, do versículo 42 ao 44. Mateus 22, do versículo... Não, Mateus 24, do 42 ao 44. E quem achar pode ler. E lê em bom e alto tom de voz. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A mensagem que Jesus ele manda aqui, né? Ele tinha falado por bastante tempo sobre todos os sinais da sua vinda, mas aqui ele bota um ponto importante. Mesmo com todos os sinais da sua vinda, mesmo com tudo que a gente possa saber e perceber que ele está vindo, existe um detalhe: ele virá no momento em que todos menos esperam. E a mensagem da volta de Jesus, ela tem sido deixada de lado em muitas igrejas. Graças a Deus, eu dou glória a Deus, porque a nossa é uma igreja que prega muito sobre isso, sobre o advento de Cristo. E desde que a igreja adventista do sétimo dia foi formada, ela foi formada justamente com esse propósito. O propósito da volta de Jesus. O nosso próprio nome diz, né? Adventista, advento de Cristo. Ou seja, a nossa igreja tem o foco na volta de Jesus. E por quê? Porque a volta de Jesus é a mensagem mais importante da humanidade. Amém. A gente pode viver essa vida, a gente pode construir carro, pode ganhar um carro, pode ganhar uma moto, pode construir uma família boa, a gente pode ter uma casa boa, ganhar o emprego dos sonhos, estudar na melhor faculdade, na melhor escola. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas essa vida ainda assim não vai ser completa. Por quê? Porque a gente está separado da glória de Deus. E a separação da glória de Deus, ela trouxe apenas infelicidade e tristeza. Quando o ser humano estava lá no Jardim do Éden, o ser humano tinha total liberdade para estar na presença de Deus. E ali a alegria era eterna, só havia felicidade, só havia paz, tudo de bom que você possa imaginar, tinha lá, só que infinitamente vezes mais. E quando o ser humano pecou, nós fomos afastados da glória de Deus e passamos a viver no mundo com pecado, com dor e com sofrimento. E a Bíblia toda, se você ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela toda se conecta em uma só mensagem. Ela tem muitos ensinamentos, ela tem muitas histórias de profetas, de apóstolos, de pessoas, mas a mensagem da Bíblia termina em uma só: a volta de Jesus, a volta de Jesus. Essa é a mensagem mais importante para todo ser humano. Isso é o centro da nossa fé. E como eu falei, a igreja adventista ela já foi formada nisso, com o propósito de pregar sobre a volta de Jesus. E antes de Jesus falar sobre aqui, ensinar sobre que ele virá como um ladrão, né? Porque ninguém sabe a hora que um ladrão pode invadir a sua casa. Tem como saber? A gente não conhece a maldade que está no coração do próximo de chegar lá e invadir a sua casa no momento que você menos espera. Mas antes de Jesus falar isso, ele começa a falar alguns sinais. Lá em Mateus 24, nos primeiros versículos, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse enganarão a muitos, Jesus não disse que esse enganarão a muitos não quer dizer os que estão de fora da igreja. Esse enganarão a muitos quer dizer muitos também dos que estão na igreja. É como, por exemplo, a gente vê aí em muitas igrejas, né? Aparecem pessoas, né, até de 14 anos, crianças ou jovens, adultos, velhos, se autoproclamando profetas e enganam a muitos. Entregam revelações que não foram dadas por Deus, ensinam coisas que não estão na Bíblia, e muitas pessoas daquelas que estão na igreja acreditam.
Então, quando Jesus disse que surgiriam falsos profetas e falsos cristos e enganariam a muitos, esses não são só os que estão lá fora, são os que estão na igreja também. Porque estar na igreja não quer dizer ser cristão. E mesmo que você esteja na igreja, mas não esteja firmado na palavra, você vai ser enganado. E quando Jesus fala que muitos viriam e enganariam a muitos, ele não está falando só de um engano, daqui ou dali, é um engano geral, é um engano muito forte. E como a gente sabe, pelo menos todos cremos que estamos nos últimos dias. E nos nossos dias, principalmente se você acompanhar os jornais, se você acompanhar as redes sociais, os enganos estão por toda parte. Um deles é de que o ser humano está alcançando tudo. O mundo acredita que está evoluindo. A tecnologia, a inteligência artificial, que se você pesquisar qualquer coisa, ela responde completo e na hora. O celular, os carros, os prédios, todas as invenções que o ser humano está criando, está fazendo as pessoas acreditarem que elas já estão alcançando uma evolução. Só que o que a gente vê no mundo é o contrário. Quanto mais o ser humano acha que está evoluindo, o ser humano começa a cair, a regredir. Porque a gente tem visto que a violência tem aumentado. E como o irmão Marcos falou aqui quarta-feira, ele deu uma boa explicação sobre isso. A violência só vai aumentar ainda mais. Então não é pra gente ficar colocando foco no vizinho do lado, nas pessoas, porque não vão melhorar. É capaz de o nosso próprio vizinho se voltar contra nós por seguirmos a Cristo. E Jesus disse: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A gente vai ser odiado mesmo, e o cristão tem que estar preparado para isso, para que no fim dos tempos venha a ser perseguido, odiado, xingado, maltratado por seguir a Cristo. E ele diz também: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, todas as doenças que têm acontecido, todas as guerras, toda a violência, todo o sofrimento que tem aumentado, todo o pecado que está se multiplicando nesse tempo, faz parte. Tudo isso Jesus disse que vai acontecer. Mas isso tudo ainda não é o fim. Todas essas guerras que estão acontecendo, por exemplo, agora mesmo já começou outra da Índia e do Paquistão. Uma guerra de anos passados, eles reviveram agora para continuar a matança. E a gente tem visto que é guerra para um lado, guerra para o outro, mas nada disso é o fim. Pode vir quantas doenças vierem, pode vir quantas guerras, pode vir quantos falsos profetas vierem, isso ainda não é o fim. O fim total está marcado aqui, onde ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E isso aqui o irmão Marcos também falou bastante quarta-feira, que o evangelho já está sendo espalhado de forma muito grande. O celular veio para isso. Deus permitiu que o celular viesse à terra para que o evangelho fosse pregado. Agora também tem uma questão: qual é o evangelho que está sendo pregado às pessoas? Muitas pessoas ainda não estão conhecendo o amor de Cristo verdadeiro. Eu mesmo esses dias estava discutindo com alguns ateus, e eles falaram que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus sanguinário, um Deus violento. E por que eles acham isso? Não é porque, pelo menos nessas pessoas que eu conheço, não é porque elas estudam a Bíblia errada, é porque as pessoas apresentaram isso. Tem muitas pessoas que entram em uma igreja e os irmãos, ao invés de abraçar, de apoiar, vão lá e expulsam aquela pessoa, desvalorizam. Muitas pessoas, ao entrar numa igreja, entram procurando Cristo e saem decepcionadas por conta das pessoas que tem na igreja. A igreja ela foi instituída por Deus para ser um ambiente de amor, para dar o exemplo, para ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, para dar o exemplo aos que estão aí fora. Mas a maioria das igrejas hoje em dia tem feito o mundo conhecer um Deus cheio de palhaçada, um Deus de mentira, um Deus cheio de vergonha. Por exemplo, ultimamente está surgindo muitos memes na internet, muitas piadas com pregadores aí que falam coisas que não estão na Bíblia, que fazem piadas com o nome de Deus. Então o mundo, ele está enxergando Deus como uma piada. Ele está olhando para a Bíblia e desvalorizando. Mas isso não é só por causa deles, é por causa da igreja também. Deus deixou a igreja para mostrar ao mundo quem é Deus. E a igreja está fazendo o contrário. A própria igreja não está sabendo quem é Deus. E se eu e você conhecemos como Deus é de verdade, a gente tem que levar o Deus de verdade para essas pessoas. E que Deus é esse? O Deus que morreu na cruz. Como nós estudamos na lição da escola sabatina, e o maior ato de amor de Deus por nós já foi revelado na cruz.
E muitas pessoas, né, elas desvalorizam o amor de Deus porque perderam um carro. Ah, porque Deus me ama se eu não conseguir aquele carro que eu queria, se eu não conseguir aquela moto. Como Deus me ama se eu estou sofrendo aqui, não tenho dinheiro para pagar contas, não tenho dinheiro para fazer nada. Ou seja, a gente muitas vezes está rebaixando o amor de Deus a um boleto para pagar. A gente muitas vezes rebaixa o amor de Deus porque não tem um carro, uma moto. Mas Deus não precisa de nada disso. Só dele ter vindo a essa terra e morrido na cruz por eu e você, o que mais a gente vai querer? Isso já foi o maior presente de Deus, porque sem a morte dele na cruz, a gente estaria condenado eternamente. Ele veio na terra, ele deu uma chance da gente poder ser salvo e a gente ainda fica querendo exigir mais. Como se, e eu não estou falando que aos irmãos não, eu também sou assim. Porque muitas vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de dar algo a mais do que ele já deu, que é a salvação. A salvação é o maior presente dele, o céu é a maior promessa. Então Deus ele não tem a obrigação de nos dar nada. Se a gente está passando por dificuldades financeiras, Deus ele pode abençoar, mas não é a obrigação dele abençoar. Ele faz isso porque ele nos ama e ele quer nos ver felizes. Mas se Deus permite passar por um sofrimento, quem somos nós para reclamar? A gente já tem a maior bênção que foi ele ter vindo a essa terra e nos salvado do pecado. E essa salvação, ela se mostra bem presente nos dias de hoje, porque muitas vezes tem muita gente que eu já ouvi dizer assim, eu tenho que ser salvo do quê? E como eu mostrei aqui, né, Jesus mostra que nos últimos dias o mundo ia piorar como nunca. As guerras iam ser tão fortes como nunca foram. A violência ia crescer muito, as doenças, a dor, o sofrimento. E até os estudos comprovam que a nossa geração, o tempo atual, é um dos tempos onde mais o povo está sofrendo de depressão, de ansiedade, de crise. O povo não está sabendo mais para onde ir, porque a gente não sabe se amanhã o dinheiro pode não valer mais, o real. A gente não sabe se daqui a amanhã pode acontecer uma guerra por aqui, destruir, uma nova doença pode vir. O mundo de hoje está vivendo com medo do que pode acontecer no futuro. E é aí que a salvação entra. Jesus ofereceu a salvação para a gente poder ser liberto desse mundo de dor, desse mundo de sofrimento, desse mundo de terror e agonia. Porque alguém aqui gosta de sofrer? Alguém gosta de sentir dor, de ver tanta violência, de ver tanta guerra? Ninguém gosta. Então, é só você ver. Desde que a gente é criança, a gente imagina um lugar melhor. Um lugar onde não existe dor, não existe sofrimento. Esse é o maior sonho de todo ser humano. É um lugar onde não tenha sofrimento. Não precisa nem ser cristão. Qualquer pessoa que você perguntar, a não ser que ela seja um louco, mas qualquer pessoa que você perguntar vai dizer que sonha com um lugar onde ela possa ter paz, onde ela não tem que se preocupar em estar trabalhando todo dia para ter que manter o sustento da casa, onde ela não precisa estar vendo tanta violência, tanta guerra. Esse é o maior sonho de todo ser humano. E não é à toa que a gente tem esse sonho. A gente veio de um lugar onde não tinha dor, onde não tinha sofrimento, onde não tinha morte nem pecado. E é para lá que Jesus prometeu que a gente voltaria. E desde já eu peço também que, para complementar esse versículo, os irmãos abram em João 14, ou melhor, precisa abrir não. O irmão Gregório sabe de cor e ele vai dizer o versículo para os irmãos. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele prometeu que virá outra vez e nos resgatará. Na primeira vez que ele veio a essa terra, ele veio como uma criança, um bebê, foi crescendo e se tornou um homem. Na primeira vez que Jesus veio, ele caminhou muitas terras sujando o pé de areia. O próprio Deus, o soberano de todo o universo, desceu a essa terra e caminhou como nós caminhamos. Sofreu as dores que nós sofremos e se humilhou naquela cruz. E a morte de Jesus não foi fácil, né? As pessoas cuspiam na cara dele, colocaram uma coroa de espinhos. Já imaginou uma coroa de espinho perfurando a cabeça dele? Chicotearam ele várias vezes até que o sangue fosse derramado intensamente. E ainda por cima o humilharam, blasfemaram contra ele e o crucificaram na cruz. E aí muitas vezes a gente acha que não faria o mesmo no lugar deles, mas a gente que fez isso com Jesus, eram os nossos pecados que estavam ali dele. Ele estava carregando todos os nossos erros e as nossas dores
estavam ali sobre ele. Mas mesmo assim ele não deixou de amar todos nós, ele continua nos amando, e por isso que ele prometeu a mensagem da salvação. Mesmo sem a gente merecer, o que a gente merecia era sofrer mesmo, era sofrer tanto nessa vida quanto na condenação eterna. Mas ele, através da cruz, levando os nossos pecados, ele nos prometeu a vida eterna no céu. Não a vida eterna de sofrimento, mas de alegria. Essa mensagem ela se complementa com aquilo que eu disse. Todo ser humano tem um desejo de um lugar melhor. Não tem quem não sonhe com um dia poder ter paz, não precisar mais trabalhar, não precisar mais viver com tanta preocupação e agonia. Não tem um ser humano que não sonhe com isso. E quem disser que não sonha é mentiroso. Mas mesmo a gente vendo, Jesus ele morreu na cruz e ele prometeu essa mensagem tão maravilhosa, as pessoas desprezam. E às vezes até a gente mesmo despreza essa mensagem. Afinal, todo mundo aqui antes de se converter teve um passado onde pecou, onde desonrou a Deus. E Jesus diz que os últimos tempos seriam como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Noé avisava a eles que o dilúvio ia acontecer, mas ninguém dava importância. Noé avisava que a justiça de Deus estava para vir sobre aquele mundo e ninguém dava importância, ninguém ligava para o que ele falava. E da mesma forma vai ser nesses últimos tempos. Jesus disse que o caminho dos salvos é uma porta estreita e que poucos encontram essa porta. Então nem adianta a gente esperar que, levando essa mensagem, o mundo vá se converter. O mundo jaz no maligno. Essas pessoas adoram Satanás e buscam agradar o pai delas, que é o diabo. Então a mensagem da salvação de Jesus, ela só é aceita por aqueles que se arrependem de verdade dos seus pecados. É difícil a gente compreender como as pessoas às vezes conseguem trocar a eternidade no céu pelos prazeres dessa vida, que são curtos, são passageiros e só trazem sofrimento. É difícil até entender como as pessoas sofrem tanto nessa vida e ainda não querem se arrepender para poder receber uma vida melhor no céu. E agora voltando para Apocalipse 22, onde foi o texto, né? Jesus diz, esse texto aqui é o texto final de toda a Bíblia, é o texto que termina mostrando toda a mensagem de Jesus para nossas vidas, a salvação completa, porque nós ainda estamos sendo salvos, mas naquele grande dia nós todos seremos salvos, nossos corpos serão transformados e nós seremos santificados para estar no céu com Ele para sempre. E a Bíblia diz que Ele virá com poder e grande glória. Na outra vez ele veio, na primeira vez que Jesus veio, ele tinha algum reino, ele tinha servos, soldados, ele tinha isso. Mas na segunda vez que ele vier, a Bíblia diz que ele virá envolto de uma nuvem branca e milhares de anjos, milhares, infinitamente de anjos o cercarão ao seu redor. Na primeira vez que Jesus veio, todas as pessoas se curvaram diante dele. Mas na segunda vez agora que Jesus voltar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e em uma só voz confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Mesmo que uma pessoa viva essa vida sem se curvar diante de Deus, viva essa vida desprezando e blasfemando, quando Ele vier naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então você pode imaginar, os que crucificaram Ele se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor. Satanás se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Todos os demônios e todos os anjos maus confessarão que Jesus é o Senhor. Não vai haver uma criatura, um ser vivo que não dobre seus joelhos e vá confessar que Jesus é o Senhor. E até no livro de Ellen White, O Grande Conflito, ela conta que todas aquelas pessoas que crucificaram a Jesus e todos os que desprezaram, quando verem Jesus voltando das nuvens, elas vão ser tomadas por um pavor que nunca sentiram na vida. Elas vão lembrar de todas as chances que tiveram de aceitar a mensagem de Jesus, de todas as chances que tiveram de se arrepender. Elas vão lembrar de tudo isso e vão sentir agonia, porque verão que Jesus agora está vindo para julgar elas. Jesus na primeira vez ele veio para morrer pelos nossos pecados, e na segunda ele vem para julgar a cada um segundo a sua obra. As obras não salvam, mas pelas obras nós seremos julgados. E depois que ele levar os seus salvos para o céu, nós os salvos seremos, que eu creio que todos vão estar, nós os salvos seremos transformados em um corpo de glória. Ou seja,
esse corpo que envelhece, esse corpo que morre, que adoece, vai ser trocado por um corpo santo. Um corpo que não tem doenças, um corpo que não tem fraqueza, um corpo que não passa por dificuldades e um corpo que está livre de toda essa terra maligna. E ele também, a partir desse momento também, onde todos foram julgados, Deus vai descer a Nova Jerusalém até esta terra e toda a terra vai ser purificada. Essa terra seca, essa terra vazia, onde está tudo destruído, tudo isso vai ser trocado por uma nova terra santa. Uma terra onde o pecado não vai existir, uma terra onde todo o sofrimento que você possa imaginar, pode pegar todas as suas preocupações da sua vida, elas vão ser jogadas fora e a terra inteira vai ser purificada. Então pense, nessa terra a gente não tem nem como sair da cidade direito, sem documentos, sem tudo, ou seja, a gente não é totalmente livre. Nessa terra a gente tem que trabalhar a semana toda para conseguir manter o sustento da nossa casa, né, das coisas que a gente precisa. Nessa terra a gente adoece com qualquer coisinha, né, com qualquer coisinha assim a gente já adoece, é capaz de a doença matar. Nessa terra a gente vive com medo de andar daqui para ali sem poder morrer, talvez podendo morrer, sofrer algum acidente. Nessa terra a gente tem ansiedade, depressão, tem pânico, né? Sente pavor, sente medo, sente agonia. Nessa terra tem momentos onde a gente desanima, onde a gente quer parar de tudo, né? Nessa terra você olha para a natureza e ela está queimada, né? As pessoas queimando a natureza que Deus criou. Nessa terra você olha crimes, violência, destruição. Mas quando a gente olha para a terra que Deus vai purificar, Ele nos promete uma terra onde nada disso vai existir. E você pode imaginar todo tipo de sofrimento Deus vai eliminar. E a terra que antes era, e essa terra que é um palco de pecado, quando a gente chegar lá no céu, quando Deus restaurar tudo, a terra vai ser purificada. A natureza vai voltar a brilhar, vai voltar a dar frutos. As árvores vão ser verdes, com um verde intenso. Toda a terra vai ser purificada. O chão não vai mais ter poeiros e esgotos. O chão vai ser todo purificado. Teremos lindos jardins de volta. A terra não terá mais reis ou governos humanos para causar guerra ou violência. Não vai ter mais ninguém para cometer crime. Não vai mais ter Satanás e seus demônios enganando e acusando. A nova terra vai ser perfeita. E no meio disso tem a nova cidade, a qual João diz que ele viu um rio puro, a água da vida. Ou seja, João ele viu um rio que brilhava mais do que todos os rios, água que você possa ter visto aqui na terra. Ele também diz que estava a árvore da vida. E em Apocalipse, lá na igreja de Éfeso, quando fala de lá, fala que aqueles que vencerem o mundo terão o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. O ser humano no céu não vai precisar de alimento, não vai precisar de água para sobreviver, mas mesmo assim comerá dos melhores frutos e beberá da água mais limpa que nenhuma água dessa terra pode ter. E ali também diz que nunca mais haverá maldição contra ninguém. Não vai ter uma pessoa odiando a outra, não vai ter ninguém xingando, odiando, causando guerras, matando, porque todos vão estar na mais perfeita paz e na mais perfeita harmonia. E aqui ele diz também que lá não vai ter mais noite. Por quê? Porque a glória de Deus será tão forte que vai iluminar toda a cidade. A glória de Deus vai ser tão forte que a terra toda e todo o universo, céu e terra, vão ser iluminados com a glória de Deus. E diz que todos ali, né, serão irmãos, viverão em paz, em união, andarão em ruas de ouro. Ou seja, você imagina, as pessoas vivem essa vida querendo tanta riqueza, querendo tanto dinheiro e poder, e lá o ouro estará debaixo dos nossos pés. As pessoas vão andar nas ruas de ouro e nem vão ligar para aquele ouro, não vai mais ter valor nenhum. As riquezas dessa terra, o dinheiro, o poder, os governos, nada dessa terra pode comprar a salvação. Então, ele também diz que viu o novo céu. O céu virá até nossa terra e a terra será o quartel-geral de Deus. E ele diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Todas as coisas ruins dessa terra, todas as coisas malignas vão ser deixadas para trás para dar lugar a toda a perfeição que Deus vai trazer sobre essa terra. Todos os que não vai mais ter mais morte, não vai mais ter separação, não vai mais ter dor, sofrimento. Então pense naquela pessoa que provavelmente você perdeu na sua vida e espera reencontrar ela no céu.
ela vai estar lá com você por toda a eternidade. As crianças que foram separadas das mães e dos pais serão reencontrados e nunca mais irão se separar. Todos nós aqui, que eu creio que estaremos lá, nos encontraremos lá para viver felizes eternamente. Não vai mais precisar ter dor, ter sofrimento, ter agonia. Todos viverão na mais perfeita paz. Então, diante de tudo isso, o próprio Jesus fala que aquele que vencer este mundo andará trajados com vestes brancas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. No céu, não vamos mais ter essa separação de Deus. Nós na terra e Deus no céu. Não vai mais ter isso. Deus andará do nosso lado, no nosso caminho, e nós estaremos ao lado de Deus e dos nossos irmãos para sempre. Então eu pergunto aos irmãos, de acordo com toda essa mensagem: vale a pena trocar o céu pelos prazeres da terra? Pensa bem, nessa terra as pessoas vivem desesperadas por dinheiro, por fama, por glórias humanas, por elogios de pessoas. As pessoas vivem desesperadas por ter aquilo que querem, mas essas coisas nem trazem felicidade nessa terra e nem vão trazer felicidade na próxima vida. Então a gente pode até pregar para as pessoas sobre isso e elas não se arrependerem, mas eu e você temos que ficar focados no céu, no paraíso. Esse é o nosso objetivo final. A Bíblia toda se move só para esse momento, o momento onde Jesus vai voltar e vai nos restaurar para Ele mesmo. Ele está preparando casas no céu, onde todos nós poderemos habitar. Não vão mais ser casas onde a gente tenha que pagar aluguel, tenha que pagar conta. Vão ser casas perfeitas, onde nós habitaremos para sempre com Deus. Amém. E pense nisso tudo que eu falei. Isso tudo que terá no céu, ainda é isso aqui perto do que Deus vai mostrar lá no céu. Tudo de bom que a gente possa imaginar não chega nem perto do que Deus realmente preparou. Então imagine, para nós que merecíamos a morte, que merecíamos a condenação, Deus prometeu coisas infinitamente mais maravilhosas do que a gente possa imaginar. Então pense na felicidade que você sentiu quando conseguiu algo que muito queria. Pode ser uma casa, um carro, uma família, qualquer coisa, ou até mesmo quando aceitou Jesus. Pense em toda essa felicidade, isso tudo. Agora imagine ela infinitas vezes mais. É a alegria que teremos no céu. Ali toda a dor será extinta, toda a injustiça será apagada da terra e da nossa memória. Nos lembraremos sim dos nossos irmãos, das pessoas que estiveram com a gente, mas não terá na nossa mente lembrança alguma do sofrimento que passamos aqui na terra. E a última mensagem de Jesus para todos nós é essa aqui: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, aqueles que são pecadores e não querem se arrepender, que continuem no seu pecado, mas nós que somos justos e que nos arrependemos, continue se arrependendo, porque nós não estamos salvos para sempre, a gente pode cair a qualquer momento. Por isso, aquele que é justo, continue fazendo justiça, aquele que é santo, continue se santificando, e o injusto continue fazendo injustiça. O que está sujo, suje-se ainda. Então, é uma coisa que eu digo para todos nós: vamos pregar o evangelho quanto mais pudermos, vamos espalhar a mensagem de Jesus para todas as pessoas, porque o céu não é só para eu e para você. O céu é para todos os que aceitarem a mensagem de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Então vamos cada dia mais buscar pessoas para estarem juntos conosco na eternidade. E se por acaso tanto eu quanto você passarmos por dificuldade para abandonar o pecado, para suportar a dificuldade, vamos sempre ter esse pensamento no céu. Vamos sempre, como diz o hino, né? Pés na terra e olhos no céu. Não foque a sua vida toda nessa terra, porque o nosso plano final não é nessa terra. O nosso plano e objetivo final é o céu. Então, no momento que passar por uma dificuldade, lembre que Jesus já venceu e que Ele tem prometido para nós a vida eterna. No momento que tiver difícil abandonar algum pecado, lembre-se que isso tudo vai valer a pena. Receberemos 100 vezes mais de tudo que a gente deixou para trás. E nenhuma renúncia que a gente fez aqui na terra é tão grande comparada à alegria que vamos receber no céu. A mensagem final da Bíblia é essa: o pecado gera morte, mas Jesus Cristo tem a salvação para nos dar. E que todos possam ficar com essa mensagem nos corações. Depois, é a mensagem mais importante da Bíblia, é a nossa salvação. E vamos cuidar para não cairmos, para quando Ele voltar, todos nós sermos recebidos com
Venham benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que todos possamos ficar com essa mensagem guardada. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Que eu e você possamos ter essa mensagem guardada no nosso coração e estar todos não se preparando, mas preparados para o dia quando Jesus vier a essa terra, para que todos sejamos recebidos por Ele. Assim eu peço que todos fechem seus olhos e oremos. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento ao qual aprendemos da Tua Palavra e vimos, Pai, que o Teu amor já foi completo na cruz do Calvário, completamente revelado. Que nós possamos, ó Pai, valorizar o Teu sacrifício e nos afastarmos do mundo e de todos os pecados. Que nós possamos, Senhor, viver a vida de um modo que Te agrade e viver a vida com os pés na terra e os olhos no céu. Que a nossa mente não foque nessa vida, não foque em construir planos e projetos para essa terra, mas que a nossa mente esteja focada no projeto do céu, que é o maior de todos os projetos. Que cada pessoa que aqui está, Pai, possa ter o coração cada dia mais transformado pela Tua Palavra, possa estar cada dia mais firme nos Teus caminhos, pois sabemos que o dia da Tua vinda se aproxima. Que nós possamos estar apercebidos, atentos, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados para ser recebidos pelo Senhor e podermos, enfim, ir para o nosso lar, onde iríamos achar o descanso eterno. Que o Senhor abençoe cada um e leve cada um para os seus lares em segurança. Que o Senhor abençoe e assim por tudo nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.